Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal New Zealand for Brazilians. Eu me chamo Breno. Se você ainda não me conhece, é porque você não está inscrito no canal. Então, aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, não importa qual seja a plataforma. Como você pode ver no vídeo, nós estamos em diversas plataformas. Você pode se inscrever nessa plataforma que você está assistindo agora ou em todas. Então, vamos lá. Primeiramente, né, esse é um vídeo diferente do padrão que eu estou acostumado a gravar. Porque quando eu vou falar de números, eu sempre acho importante apresentar o número na tela para vocês, porque só ficar falando de boca é muito difícil. Principalmente o que eu vou mostrar hoje, que é a variação cambial, é uma informação muito importante. Então, aproveita e já deixa o seu joinha aí, tá? Ou compartilha com as pessoas que você conhece, que estão tentando fazer esse planejamento de viagem aí para Nova Zelândia, porque esse entendimento da moeda é importante para você não perder dinheiro, certo? Então, saber o momento certo de você comprar a moeda ou de você vender a moeda pode ser muito importante para que você evite queimar o seu dinheiro. Então, bom, vamos ao conteúdo principal aí do canal. Esse aqui é um site que chama FX Street, né? A função desse site é para que você consiga acompanhar commodities, ações e tudo mais. E também a moeda, né? O câmbio, ele não deixa de ser uma variação também, né? Uma ação. Então, o nome dessa ação aqui especificamente é NZD, que é o dólar neozelandês, sobre o real, certo? Então, essa é a leitura que você vê, né? NZD barra BRL. Vamos lá. Primeiro passo é o seguinte: você pode olhar para mim e falar assim, nossa, Breno, mas isso aqui é impossível fazer a leitura disso aqui. E eu vou falar para você, não é. Assim, parece feio, parece complexo, mas não é tão complexo assim, certo? Então aqui é um gráfico de variação. Então eu vou explicar a média aqui para vocês. Isso aqui é a média, tá? Então isso daqui é um valor médio para que você acompanhe o que aconteceu na média. Sem essas pontas que acabam acontecendo da variação cambial, essa daqui é a média. Eu estou fazendo uma leitura que pode ser diária, você consegue ver diária, mas eu estou fazendo, pode ser intradiário, certo? Você consegue ver ele por horas. E eu estou fazendo uma leitura no formato diário, mas você também consegue ver semanal, consegue ver mensal, certo? E você consegue ver outros indicadores, mas se você está achando, meu amigo, que é complexo isso daqui, então é melhor deixar por aqui, nesse momento, certo? Então vamos deixar aqui. Inclusive isso daqui é um outro indicador que chama Moment, né? Para que eu ver o melhor momento de indicação de compra, mas eu costumo descartar, porque essa perspectiva aqui é para quem está fazendo trade, né? Para quem está fazendo compra e venda. Para a gente que está só tentando fazer uma compra, uma aquisição de dinheiro para que você possa gastar lá no seu destino, gastando um pouco menos, né, e tentando salvar um pouco de grana, não funciona você ficar olhando o momento aqui, porque não é questão de trade para a gente, né? A gente não está tentando tentando ter lucro com o câmbio da moeda neozelandesa. A gente simplesmente está tentando comprar no melhor momento para ter uma reserva e gastar lá com tranquilidade, com o mínimo de perda possível. Então aqui o que eu consigo fazer? Eu consigo aumentar para ver um momento específico, tá? Então aqui, na parte inferior de todos os vídeos aqui do canal, eu sempre coloco o câmbio do dia, né? Sempre coloco a variação cambial, não, o câmbio do dia e mais os índices que você acaba pagando normalmente, né? Quando você usa qualquer player aí de conversão, mais especificamente tipo o Wise, por exemplo, que você tem como taxa o IOF, né, de 1.1 e mais um spread de 2.0, dependendo da hora que você faz a compra. Esse é o menor e é o melhor momento para você fazer a compra no horário comercial. Então, vamos lá, vamos tentar fazer o entendimento, né, do que aconteceu e, sobretudo, quando a gente está olhando aqui a variação que nós tivemos aqui dentro deste ano. Certo? O que aconteceu? Em que momento que era o melhor momento para você fazer essa compra e falar um pouquinho do porquê que você tem esses impactos, né? Então, primeiro, para a gente entender isso daqui, toda vez que a gente vê ele vermelho é que ele teve uma queda e toda vez que a gente vê ele verde é que ele teve uma alta, certo? Então, esse primeiro entendimento não é muito complexo, dá para a gente entender. Logo aqui abaixo, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver a linha de tendência, tá? Então esse Auto Trend Line significa que é uma linha de tendência. Qual que é a tendência da movimentação desse ativo nesse momento? Ele é de alta. Então a gente está vendo aqui a movimentação dele. Aqui na linha azul a gente está vendo a média do comportamento. Aqui é o comportamento real. E aqui é uma percepção de tendência. Então, qual que é a tendência? Mesmo com ele caindo, subindo, saindo, mas a tendência dele é de alta, neste momento, certo?
Então aqui o último quadradinho do dia 18, né, eu sempre coloco aqui focado no fuso horário do Brasil para não deixar todo mundo doido, né? Então eu fiz a escolha de trabalhar sempre com ele fixado no Brasil. Então aqui exatamente nessa data a gente está com um valor de 3,10, né, no câmbio comercial. A gente teve uma queda pequena na data de ontem, certo? Teve uma alta. E aqui é o seguinte, é muito difícil a gente precisar, porque, por exemplo, dependendo da hora que eu estiver gravando, então eu estou gravando na parte da manhã. Às vezes você vai na parte da tarde e ele já mudou. Então é interessante você vir aqui e olhar por hora, se você quer ver isso. Mas eu sempre falo por data, porque para a gente que vai fazer a compra para viagem é importante ter esse entendimento aqui. Em que momento que você poderia ter comprado? Então, por exemplo, a gente tem aqui no dia 26 de março, a gente estava conseguindo comprar ele a 3,1, né? A 3 dólares e 1 centavo. A 3 reais, perdão, a 3 reais e 1 centavo. Cada dólar neozelandês estava sendo comercializado por 3 reais e 1 centavo. Esse era um momento bom de compra, certo? E a gente já teve momentos anteriores, em março, por exemplo, onde ele já esteve abaixo dos 3 reais. Então esse aqui teria sido o melhor momento para que você comprasse, certo? Depois a gente teve, por exemplo, ainda em março, a gente teve momentos onde ele estava 2,96 e aqui é o momento de queda, né? Então, assim, esse aqui é o melhor momento que a gente tem para comprar, é quando ele está aqui em queda para a gente. Quando ele está em alta, a gente tem que só prestar atenção porque alguma coisa pode estar acontecendo para levar ele em alta. Então, o que aconteceu nesse momento para a gente ter essa queda? É especulativo, porque isso aqui é igual a ações, né? Então no mercado o pessoal fica especulando. Como não tinha sido lançado ainda o PIB da Nova Zelândia, o pessoal ficou com aquela ansiedade, ficou preocupado e tal, e acabou tendo uma queda. Nesse momento aqui a gente conseguiu ver uma queda. Vamos ver se eu consigo colocar ele intraday de 30 em 30. Que ele trouxe aqui, eu posso até explicar um pouco sobre esse movimento, que ao contrário, né, do movimento anterior que a gente estava vendo, esse aqui é um movimento com relação ao dólar, tá? Então assim, com relação ao dólar, se a gente olha o que está acontecendo, ele voltou aqui para o intraday a cada 30 segundos, certo? A cada 30 minutos, perdão. Então, assim, o movimento que está acontecendo, a gente percebe que é um movimento de queda. Ou seja, o dólar neozelandês ele veio caindo com relação ao dólar americano, certo? E aí a gente tem que prestar atenção sempre no movimento com relação a dois parâmetros, né? Com relação a como que o real está se comportando com o dólar e todas as outras moedas estão caindo, porque o Fed, né, o Banco Central norte-americano, ele está forçando aí algumas movimentações de alta do dólar, e isso aí a gente acaba sentindo o reflexo. E tudo é momento especulativo, certo? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa moeda, né? A informação que é interessante para a gente, que é sobre real. Então coloco NZD sobre RL e vamos ter aquela informação, né, inicial que eu tinha visto, que ele mostra um momento de subida. Nessa semana, a gente teve uma alta. É justamente quando a gente vê aqui o que está acontecendo. Quando eu olho aqui o movimento, quando eu olho aqui o comportamento, né, que está nessa linha azul, aqui é a média, né, do movimento. E aí você vê que tem um outlier aqui, ó, é muito acima da média. Né? Então você vê o tempo que ele entra de alta. E o interessante aqui é olhar e ver o tempo que ele se manteve aqui nessa informação, né? O volume que está sendo, porque tudo isso que a gente está vendo é tudo especulação de compra e venda, tá? Assim, é um momento de compra muito alta, um momento de venda, todo esse comportamento que a gente enxerga, por isso que eu acho legal, né? Assim, não trocar o padrão aqui, manter dentro desse padrão aqui de candlestick, porque a gente consegue entender o tempo que ele se manteve em alta. Então nesse momento o que acontece? O pessoal começa a comprar, o valor vai subindo e o pessoal continua naquela ansiedade de comprar, então ele continua subindo, porque quanto mais você compra, mais alto vai ficando, né? O pessoal percebe que tem gente comprando, começa a vender no valor mais alto, o pessoal vai abraçando, né? E vai subindo. Depois de um certo tempo, você atinge o limite, aí todo mundo para de comprar
e aí você percebe uma queda. Então, assim, o que a gente enxerga aqui? Só que esses movimentos, assim, parece que tá fora da curva, mas a gente está falando de pouca coisa, né? A gente está falando assim, ó, ele começou a semana em 3,6, né? Antes disso, até um pouco antes ele estava menos, estava 3,5, isso na faixa de 3,5. De repente ele teve uma alta súbita, começou a subir 3,6, 3,7, lá no canto, aqui no cantinho direito, né, acima aqui da minha imagem você consegue ver ele subindo junto, ó, 3,7, foi subindo, até atingir momentos em que ele cai, oscila, né, mas a gente vai vendo ele subindo vertiginosamente, porque ele continua subindo. Aqui é importante saber que aqui não é o número, né? Aqui é o tempo, a quantidade de tempo que ele continuou em queda. Por isso que você tem essa movimentação, né? Então, assim, ele ficou um longo tempo com as pessoas comprando pra caramba e, de repente, ele também ficou um longo tempo com o pessoal baixando. Não significa que o valor aqui baixou, né? Aqui a gente consegue ver o valor que acontece nesse momento aqui, é o valor atual. Então, o que é interessante? É ficar olhando esse movimento. Conforme eu vou andando com o mouse, ele vai mostrando, ó, tá subindo. Então eu começo a semana com 3,5, certo? 3,5, 3,6 e fecho a semana com 3,10, mas eu já tive momentos aí na semana em que ele chegou a atingir, embora ele não esteja mostrando aqui, dependendo do horário que você fosse comprar, ele chegou a 3,15, tá? Tem momentos de pico aqui que ele chegou a 3,15. Então é interessante a gente perceber isso, né? É só interessante a gente ter essa percepção de que existem oscilações e essas oscilações elas interferem no valor de compra. Por quê? Porque assim, ó, a cada centavo que ele aumenta, representa pouco se você pensar em termos de dólar, né? de $1, né? Se eu estou comprando $1 só, aí representa pouco. Mas quando você vai fazer uma viagem, você vai falar assim, ó, pô, de estadia num mês, você vai gastar em $1.500, $1.600. $1.600. Então, assim, aí você já está falando que você está com bastante disso, você estava com um volume de dólar aí muito grande, né? Então, 1.600, 1 centavo, né? Se você entender que 1 centavo é dividido por 100, é só você tirar esses dois zeros desse 1.600 aí, certo? Que vai ficar 16. Já são R$16 a mais que você tem, R$16 a mais nos 1.600. E esse 1.600 é por mês. Então é R$16 a mais que você está desembolsando. Se você acha que isso é troco de pinga, aí tá ótimo, entendeu? Aí tá perfeito. Agora, se você é pão duro, você atravessa o oceano com um sorrisal na mão e ele chega inteirinho lá do outro lado, aí você vai se preocupar com isso, certo? Então, assim, e a gente também está falando que são movimentações maiores, né? O momento certo de você comprar é esse, porque se você comprar com ele na alta, se você comprar com ele a 3,15, né, e depois você tá lá gastando e vai gastar, teoricamente você pode achar que não faz diferença, né? Porque você fala, pô, mas cada 1.600 eu tô perdendo só R$16, R$16 para mim é pouco. Se você tiver esse pensamento, ótimo. Agora, se você tiver o pensamento de que você vai comprar ele, sei lá, ele dá um pico, aí você compra ele a 3,40, de repente ele vai para 2,90, e aí você percebe que todo mundo que está comprando agora está comprando com uma diferença aí de 40 centavos por dólar a menos do que você, aí você começa a sentir o impacto disso. E eu sei que eu já passei por situações como essa, e aí eu comecei a ficar esperto, né, com relação ao melhor momento de entrada para você comprar. Então a gente teve um momento excelente, esse momento foi em março, tá? Vamos baixar aqui que agora eu coloquei ele diário. E aqui dá a percepção de como que ele realmente teve uma alta, né? Então, ó, nesse momento aqui, a gente está por aqui, ele está nessa faixa. Então, se você olhar o gráfico, você vê que ele teve uma alta violenta. Esse momento aqui foi o melhor momento para se comprar, porque ele estava na faixa dos 2,90, 2,90 e pouco, né? Assim, de qualquer forma, ele estava abaixo dos 3, né? Então, assim, comprar ele abaixo de 3 é um momento interessante, né? Ele já teve, mas é uma moeda, né? O dólar neozelandês é uma moeda estável. Mesmo tendo uma crise, tendo recessão no país, ele continua sendo uma moeda estável com relação ao real. Então, a observação que a gente tem é que ele veio numa queda. Essa queda tem sempre uma explicação por que isso acontece, porque existia toda uma especulação com relação a que o Banco Central da Nova Zelândia ia fazer com relação aos juros e para ter um entendimento de como que o mercado ia se comportar. Nessa especulação toda que houve, né, antes do anúncio de PIB, ele teve uma queda violenta e aí é o melhor momento de comprar. Então, para quem está fazendo compra, o melhor momento é sempre perceber isso.
esse movimento, né, com ferramentas como essa que você consegue entender o que está acontecendo, evitar comprar ele na alta e tentar comprar ele na baixa para você economizar. Também lembrando... Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, uma reclamação, deixa aí no comentário, entendeu? Se tiver alguma sugestão aí também para a gente fazer uma análise de como melhorar a perspectiva de quem ainda vai viajar para Nova Zelândia, fala comigo, deixa um recado e eu espero vocês no próximo vídeo.